E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, e hoje eu vou fazer um vídeo que eu tava muito afim de fazer, que recebi alguns elogios enquanto eu fazia os unboxings, de contar um pouco da história das cartas, e aí eu falei, bom, vamos aproveitar, saiu celebrações dessa coleção de 25 anos, dentro da coleção de celebrações tem um subset com 25 cartas históricas, né, que basicamente contam muito da história do Pokémon TCG durante esse tempo, e muita gente tá olhando pra essas cartas e assim, bom, por que essas cartas estão aqui, né, tipo, eu nem conhecia essa carta, não faço a menor ideia, acho que eles nem sempre colocam só cartas legais. Todas as cartas que estão no set de celebrações de 25 anos, elas fazem algum sentido, então eu quis fazer esse vídeo aqui para poder contar o máximo de historinha para vocês e de dividir o máximo do conhecimento aí sobre as cartas do subset 25 anos. E aí a gente talvez você aprenda alguma coisa nova aqui, talvez a maioria das informações que eu vou falar você já sabia. E se tiver alguma coisa nova, coloca aí nos comentários, deixa saber, e assim você já pode até na hora de mostrar a sua coleção, conversar com outros fãs de Pokémon, contar também essas mesmas histórias. Esse vídeo é patrocinado pelo pessoal da Liga Pokémon, então ligapokémon.com.br, dá uma olhada no site, aqui vai estar na descrição. Se você não quiser ficar abrindo pacotinhos, você pode comprar as cartas avulsas dentro do site da Liga Pokémon. Ali tem várias lojas vendendo por vários preços, você pode pesquisar, pagar o preço que você quiser e ainda participar de sorteio. Esse mês está sorteando 50 Elite Trainer Box de celebrações, então eu tenho certeza que esse item aí vai ser bastante cobiçado por esse tempo. A hora de tentar completar essa coleção, talvez até mesmo pensar num investimento, né, completar uma, duas, três coleções para depois aí pensar em revender, o melhor aí é a Liga Pokémon, tanto para produto lacrado quanto para cartas avulsas. Comprem na Liga Pokémon, não esqueça de usar o código TioSam para nos dar uma força também, e a cada 100 reais em compras você ganha um cupom para concorrer ao sorteio dessas 50. O sorteio vai durante o mês todo, então todas as suas compras feitas no mês de outubro está valendo e concorrendo para esse sorteio aí da Liga Pokémon. Usou o código TioSam, dobrou o valor da sua compra e na maioria das vezes você até mesmo ganha mais do que o dobro de cupom aí dentro do sorteio. Então não esquece, na hora de fechar, fecha sempre a compra dentro do site da Liga Pokémon, mas não vai pro site da loja, tem que fechar dentro do site da Liga Pokémon. Boas compras, boas pesquisas e não esquece do código TioSam, hein? Bom, vamos lá, vamos começar o set de 25 anos aí com as 3 cartas do base set, vamos assim dizer. A gente começa aí com o Venusaur, que não é uma surpresa, né? A arte aí do Mitsuhiro Arita, inclusive, muito bonita. Essa daqui é uma carta que não teve muito fuzuê assim não, nem na época também, né, de jogar mesmo assim do baralho, mas é muito bom voltar porque afinal de contas são os iniciais de canto, são as 3 primeiras, é muito bacana ter isso em qualquer coleção, né, no fichário ali, Venusaur, Blastoise, Charizard. A gente sabe que o preço dessas cartas é extremamente absurdo, então pra mim um ponto super válido entre as 25 cartas, essa carta do Venusaur aqui de 25 anos, eu acho extremamente massa. Aí vamos para o Charizard, que não é uma novidade, tá? O Charizard é uma carta bem difícil de conseguir, mas ele já tinha sido reprintado em Stormfront, tá? Também com essa mesma base, mas não era uma réplica fiel, né? Era até uma carta dourada ali da época, né? Das secretas raras. E daí ele foi recentemente, tecnicamente, no bloco XY. Depois a gente teve Sol e Lua, a gente tá aí com Espada e Escudo, mas na minha opinião, de certa forma, recente, tá? Em XY Evoluções, é uma coleção que não veio pro Brasil, então em português a gente não teria, mas ele também foi reprintado lá. E agora temos o reprint, talvez, da carta mais famosa do Pokémon TCG, mais icônico, né? Que é o Charizard. Então eu acho que aqui tinha que ter mesmo, eu não sei se é essa carta exata do Charizard, mas é que ela é muito famosa, né? E aí, já que pegou o Charizard do base set, eu acho super válido pegar o Venusaur e o Blastoise também. O Blastoise, eles até tinham a opção do Dark ali, que eu acho que eles poderiam ter ido pra um outro lado da história, mas tá tudo bem eles terem pego o Blastoise Rain-Dance, porque o Rain-Dance ele também jogava muito bem na época, eu acho que tem uma certa história. Eu mesmo, na época do base set, o meu deck era de Blastoise e Rain-Dance, então eu acho que esse deck aí era bem da hora. A habilidade ali, a gente vê, né, a questão do tempo, 3 energias para 40 de dano, e para cada energia que você coloca a mais, você aumenta 10 de dano. Então, assim, era uma coisa bem surreal mesmo, os tempos eram outros. Aí, continuando, eles colocam o Reshiram, e muitas pessoas podem falar assim, nossa, mas por que o Reshiram, né? Sei lá, para representar o bloco Black and White, era o que tinha dessa geração, ninguém gosta dessa geração. Primeiramente, o Reshiram é uma carta que é a primeira full art da história do Pokémon, então hoje o que a gente tá vivendo em base de colecionismo começou aí, tá? As primeiras full arts foi o Reshiram e o Zekrom na época da Black and White. Essa carta jogou absolutamente demais, então ela foi reprintada, ela tinha a versão Full Art, tinha a versão regular dentro da coleção, ela tinha versões mais baratas, ela vinha em box promo, ela vinha depois em produto com miniatura, ela saiu em outra coleção e depois na hora de fechar o bloco Legendary Treasures ela ainda saiu dourada de novo.
E vale lembrar que no ano que ela jogou também, ela foi campeã mundial aí de 2 categorias. Então, assim, Reshiram é uma das cartas que foi campeão mundial. Jogava muito, a vida era muito alta pra época, né? Pokémon básico com 130 de vida e um ataque poderosíssimo com 120, né, de dano aí, descartando apenas 2 energias, mas você tinha mecânicas que mantinha essas energias o tempo todo. Então, muito, muito forte. Aí vamos pra Gardevoir X. Colocaram a Gardevoir aqui, meio que pra simbolizar o Delta. A habilidade dela era o que fazia ela jogar muito, tá? Eu acho que tinha muitas opções dentro dos Delta, sabe? Mas escolher a Gardevoir tá tudo bem também. Pra quem não conhece Delta, são os Pokémons que vivem na região de Olon. Olon é um lugar de uns fanáticos do Pokémon 1000, e eles construíram uma torre pra emitir umas ondas e fazer umas coisas lá nessa torre. Eu sei que bugava os Pokémon, causava uma mutação nos Pokémons dessa ilha. Eles criaram um negócio lá numa ilha e os Pokémon dessa ilha começaram a apresentar características do tipo metálico. Então, primeiro, eles eram do seu tipo, mais o tipo metálico. E depois de um tempo, eles se acostumaram e de uma forma assim... É como se fossem as primeiras regiões, sabe? Pokémon regional aí, de Galar, de Alola, só que aqui de forma artificial, né? Só que ao invés de mudar de forma, eles mudavam de tipo. E isso é uma coisa exclusiva aí do Pokémon TCG também. Na história do mangá, na história do videogame, nada se fala sobre a região de Olon. E a Gardevoir tá aí, né? São os Pokémon dessa região de Olon, são conhecidos como Delta, por isso que eles mudam de tipo, pra contar um pouco dessa história, dessa bagunça, dessa renovação, que eles quiseram dar uma mistura ali, né, na época da... Só tinha 3 gerações e os caras já queriam dar uma mexida ali nos Pokémon pra não enjoar nos tipos. Aí eles fizeram isso daí. E aí vamos para o Shiny. O primeiro Shiny que a gente teve, né, foi o Shiny Magikarp e o Shiny Gyarados. Elas saíam na mesma coleção. Foram os primeiros Shinies, eles iam ali com uma estrelinha, né. O Shiny Magikarp ainda dá pra ver ela com a cor diferente. Então, foi um dos primeiros mesmo. A arte do Gyarados é um pouquinho mais legal, na minha opinião, mas foi da hora eles escolherem o Magikarp, porque depois eles trabalharam com a parte da evolução dentro aí, né, que vai chegar no Gyarados. Tinha outras opções pra eles trabalharem com Shiny, inclusive esses outros Shinies que vinham, ao invés de uma estrelinha, tinha 3 estrelinhas. Sei lá, Shiny Celebi, Shiny Charizard, Shiny Mewtwo. Tinha muitos Shinies nessa época, mas eles acabaram optando pelo da Magikarp. Legal também, eles também atacavam com energias aí sempre diferentes. E aí, falando em Magikarp, fizeram aí a linha evolutiva, né? E aí colocaram o Dark Gyarados, que é pra simbolizar aí um novo tipo de Pokémon, né? Um Pokémon mais sombrio, tava ali na época da equipe Rocket. Tecnicamente, era pra ser os Pokémon que são usados pela equipe Rocket. Tem outro Dark Gyarados aí no mundo, que foi quando... da coleção, né? Team Rocket's Returns, mas eles colocaram o clássico mesmo, primeira edição. Muito massa, mas eu achei que eles perderam uma baita oportunidade de colocar, sei lá... o Dark Raichu, entendeu? Colocava a evolução do Pikachu, porque foi a primeira secreta rara que a gente tem na história aí do Pokémon TCG. Então, assim, voltar a primeira secreta rara, acho que teria sido muito bacana. E, pô, o Raichu, a evolução do Pikachu, eu não sei porque que eles menosprezam tanto, né? Ah, mas aí se larga o Gyarados, aí a Magikarp fica na coleção sozinha, sem evolução. Tá, mas o mesmo vai acabar acontecendo aqui quando eu for explicar com o Pikachu. O Pikachu também ficou sem o Raichu, podia ter usado isso daí pra simbolizar um pouquinho. Também, às vezes, eles poderiam ter colocado um Dark Charizard, já que o outro Charizard já foi tanto reprintado, né, e talvez simbolizar. O problema é que é foda, o outro Charizard é muito importante, o Dark Charizard teria sido muito da hora também. Aqui eles optaram pelo Dark Gyarados. É da hora, mas eu acho que pra mostrar esse novo tipo de Pokémon, né, a primeira vez que eles mudaram, né, um tipo de Pokémon, assim, no nome, né, além do nome original, ele tem um outro nome, foi aqui. E aí, no exemplo que eu dei ali do Pikachu, a gente tem aqui o Birthdays Pikachu, que basicamente foi uma promo, tá, de liga, num evento ali, de tipo assim, de fazer a sua própria carta. Era um concurso que você poderia ali ilustrar, fazer umas coisinhas. Começou isso no Japão e depois distribuíram aqui com o lance da Liga Pokémon. Eles poderiam ter feito isso com o Pikachu Illustrator também, só que eu acho que é uma promo exclusiva japonesa e talvez o dono da ilustração do Pikachu Illustrator teria que autorizar algumas coisas que eles não gostariam de ir atrás e talvez pro Birthday Pikachu foi um pouco mais fácil resolver isso. Na coleção regular de celebrações a gente tem muito, né? Tem um reprint do Pikachu do Base 7, né? Numa forma full art. A gente tem uma homenagem ao Flying Pikachu, ao Surf Pikachu, né? Nas novas nomenclaturas de Ultra Raro atual do formato. Que Celebrações é uma coleção que viaja no tempo, mas ela também promove o que a gente tem de atual. E aí o Surfing Pikachu ganhou uma versão V, uma versão VMAX. O Flying Pikachu ganhou uma versão V, uma versão VMAX dentro de Celebrações normal. Mas dentro da coleção de 25 anos a gente não ganhou a carta japonesa da arte do Birthday Pikachu, mas a arte aí ocidental da Wizards of the Coast, que eu acho que é uma excelente escolha. Poderia ter sido o Illustrator Pikachu, acho que seria um pouco mais chamativo, mas o Birthday Pikachu também é muito da hora. Tem uma pequena historinha aí, uma pequena trivia,
que o Birthday Pikachu também é uma das pouquíssimas cartas de Pokémon que foram banidas, né? Porque ela tem um efeito extra de mais dano, mais ataque, caso seja o dia do seu aniversário. E vocês imaginam o quanto isso deve ser chato, né? Deve ser difícil de fiscalizar ali se realmente é aniversário da pessoa ou não. Pra evitar esse tipo de confusão, eles acabaram tirando ela de jogo, já que ela não significava tanta coisa também pro competitivo. E aí trouxeram também o Rocket Zapdos, que é basicamente o treinador de alguém. Eles começaram isso no Gym Challenge, né? Que ali eles tinham de vários treinadores e escolheram os Zapdos. Eles deram muita ênfase para a equipe Rocket nessa coleção Celebrações de 25 anos e aqui colocaram o Rocket Zapdos. Sem dúvida alguma, para o competitivo foi uma carta muito importante. Eles poderiam ter feito outras escolhas, como o Rockets Mewtwo, eu acho que teria sido da hora. Acho que talvez tenha faltado um Meow nessa coleção de 25 anos, e eles poderiam ter feito isso com o Rockets Meow. E a gente tem cartas do Best Of aí, né? O próprio Hitmonchan também, o Rockets Hitmonchan podia ter sido legal. Ou esquece a equipe Rocket, né? Trabalha com os líderes de ginásio mesmo. Ao invés de trazer o Venusaur do Base 7, bagunçava, né? Traz o Dark Charizard, Blastoise de outra coisa. Traz o Venusaur da Erika, né? Erika's Venusaur. Tem o Blaine's Venusaur, Charizard, na verdade. Traz o Blaine's Charizard. Então você tinha opções aí de Pokémon de treinador. Mas foi aqui que começou isso, o Pokémon de alguém. Então tem o Pokémon, tem o Dark Pokémon e tem o Pokémon de alguém. Então tá aí, esse daí no caso é o Rocket Zapdos, Zapdos da equipe Rocket. Continuando, temos o Luxray Level X. Hoje em dia a gente tem aí o Umbreon VMAX, vamos assim dizer, mas o Luxray Level X aí, Pokémon do Minato, né, o pai do Naruto aí, famoso Volkner. Então tá aí o Luxray Level X, que era um Pokémon SP, que basicamente é um Pokémon, né, especial aí, que com a mecânica do Level X, que você pega um Pokémon e upa ele, né, e melhora ele. É aquele mesmo Pokémon, só que ele subiu de nível. Então ele ganhava aí algumas coisinhas a mais, normalmente novos ataques, maior quantidade de vida. E o Luxray Level X era muito forte por causa da sua habilidade. Ele dá alvo em um Pokémon do banco e traz para ativo quando ele evolui. Então isso era muito broken pro formato. Enquanto ele pisou no formato, ele foi campeão mundial de suas categorias. Jogou demais, uma carta muito, muito importante. Então se pra você o Luxray não é um Pokémon tão legal, você não entendeu por que ele tava aqui, basicamente é uma carta extremamente importante na história do Pokémon CG, fora que foi uma das cartas competitivas mais caras durante o seu período também. A carta 11 dessa coleção 25 aí é o Zekrom. Aí colocaram o Zekrom talvez para fazer par do Reshiram. O Zekrom aqui não tem muita história, ele é tão forte quanto o Reshiram, só que o Reshiram foi campeão mundial e ele também ganhou os mesmos reprints, era uma carta muito forte na época da Black and White. É uma das primeiras full art junto com o Reshiram, teve carta na coleção, teve carta em box promo, teve todo o Fuzue, no final da coleção ganhou uma carta dourada dentro do Legendary Treasures, então ganhou muitas reprints aqui. Aqui eu só achei que eles perderam a oportunidade de um dos primeiros misprints mais famosos que a gente tem no Pokémon CG, que era o próprio Zekrom Full Art, que tinha ali um com fundo mais escuro e um com fundo mais claro. E aí eles podiam ter feito talvez com um misprint, seria uma história, assim, uma coisa bacana, assumir que eles conhecem esse lado nosso do colecionismo e que eles quiseram, sei lá, de certa forma, homenagear essas falhas que às vezes acontecem. Parece uma coisa boba, mas eu teria achado legal isso daí. Mas tá aí o Zekrom, eu acho que tá aqui mais pra fazer par aí com o Reshiram e deixar os dois juntos aí, isso é uma coisinha legal dentro da coleção. Aí temos o Mewtwo X. Mewtwo X é uma máquina, tá? De guerra, absurdo. O Mewtwo teve lata promo pra baratear o preço dele, porque era uma carta extremamente absurda. Ele veio logo na primeira coleção com a volta dos X, tá? No formato, na época da Black and White também. E o Mewtwo X tinha um ataque que com 2 energias incolores causava 20 de dano, vezes a quantidade de energia ligada nele e no Pokémon do oponente. Basicamente era um formato com double, então você colocava uma energia double nele, ele já tava batendo, se o Pokémon do oponente tem energia, tá batendo mais, só que acabava gerando, por ser tão versátil, todos os decks usam, e aí gerava a famosa Mewtwo War. Então o Mewtwo com 2 energias, se ele bate em outro Mewtwo que também tá com 2 energias, que era o bastante padrão, eles já somavam 4 energias, bateria 80, só que o Mewtwo é psíquico, e psíquico tem fraqueza psíquico, então iria vezes 2, e aí gerava aquela Mewtwo War, a famosa Mewtwo War aí, que eles tinham 170 de vida. Se tem um Mewtwo com double, qual que é a resposta do oponente? Baixa outro Mewtwo, põe a double e bate. E aí você tinha que ir atrás desses 10 de dano, que tinham várias combinações aí pra você fazer. Mas era uma guerra de Mewtwo's mesmo no formato. Teve lata, teve full art, uma das mais lindas, inclusive, até hoje. Eu acho essa arte muito bacana. Então tem muita história o Mewtwo X nessa volta. Foi uma belíssima carta. E dentro do seu potencial, dentro do formato que jogou, eu acho que é um dos melhores atacantes de todos os tempos. Aí temos o Mew X, que tinham duas opções. Tem o Mew X ruim e depois fizeram o Mew X bom. O Mew X bom ele acabou jogando muito. Tinham outras opções do Mew X, uma nova
releitura, talvez, né, de tempos mais pra frente. O Mil que apareceu muito nessa coleção, né? Tem o Mil na coleção regular de celebrações, tem o Mil dourado na coleção de celebrações e tem também o Mil. Então o Mil é o Pokémon mais importante da história do Pokémon. O Charizard apareceu uma vez na coleção de 25 anos. O Mil aparece 3 e ainda tinham várias opções aqui pra escolher. Mas basicamente o Mil X eu acho que foi uma excelente representação. Eu não acho essas cartas X dessa época muito bonitas, mas o Mil é uma das mais bonitas e foi uma das que mais jogou no competitivo. Então se tinha que representar uma carta X dessa época, o Mil X foi uma bela escolha. É a primeira vez esse daí, tá? São os primeiros X que existiram. E aí temos a Tapu Lele. A Tapu Lele tem uma trivia minha até particular aqui que... Quando eu fui no meu primeiro mundial, eu conversei com uma pessoa da Creatures, né, que era desenvolvedora ali do jogo, né, é até hoje, né, do Pokémon CG, e a gente ainda não, a gente ia entrar no bloco Sol e Lua, mas nem tinha entrado. E aí ele já me falou que ia ter uma carta muito forte, então eles decidem, né, já cartas que vão ser muito bacanas pra jogar, e eles ainda não sabem onde vai ser. E ele tava falando da Tapu Lele, mas eu não sabia, ele só falou que ia ter uma carta, né, ultra rara, que ia fazer a coleção se mover, que ia movimentar a coleção por si só, com uma habilidade que ia ser extremamente game changer e que todos os decks iam precisar usar. Então ele acreditava muito no bloco Sol e Lua por causa disso, entendeu? Que ia chegar ali e ainda ia dar muito tempo. Ainda perguntou pra mim umas coisas que ele achou bacana, falou que as cartas viajavam de barco da fábrica, né? Que ele achou isso muito legal. E eu falei assim, coisas que eu nem sabia, sabe direito. Ele achou que essas coisas eram mais públicas, assim, pra nós. E não era. Então foi muito bacana, porque eu fiquei sabendo da existência da Tapu Lele, como é que ia ficar o jogo competitivo, né? Mais do corpo, mas não sabia que ia ser a Tapu Lele. E ela chegou pra chegar mesmo, e ainda ficou na coleção aqui também de 25 anos, porque na época jogou demais. Entrava em campo, pegava um apoiador, né, cara? Isso era muito forte. Teve que ganhar aí versão promo, né, de box pra tentar dar uma barateada, pra tentar dar uma amenizada. A box vendeu muito no mundo todo e jogou até o fim. E era, além de um Pokémon habilidade, tinha um ataque bom, tentava imitar um pouco ali o Mewtwo, mas não conseguiu ser tão forte como atacante, mas como Pokémon habilidade, realmente foi um game changer. E eu acho que se tem alguém pra representar o bloco GX, eu acho que esse lugar tá bem aí representado pela Tapu Lele. Aí vamos ao Dolphin Prime. Esse daqui é um dos postos mais contestados, na minha opinião. O Prime nada mais é do que a ultra rara do bloco Heart Gold Soul Silver, que é o final do bloco aí da 4ª geração. Aqui também é o mesmo bloco das Legend, né? Mas eu acho que Legend seria mais de um espaço na coleção de 25 anos, que por algum motivo eles queriam que fossem 25 cartas. E, bom, é isso daí, entendeu? Então não vamos ocupar o espaço com Legend, vamos colocar o Donphan. O Donphan jogou bem no competitivo? Jogou. Mas o Mil Prime também jogou, o Magnezone Prime também jogou, o Celebi Prime também jogou. E eu acho até que o Celebi teria sido uma escolha um pouco melhor por ser lendário, né? Pra poder colocar o Celebi aqui no meio também. Eu acho que faltou um pouquinho. Então o Donphan tá aí, é merecido, mas eu acho que eles poderiam ter escolhido um pouco melhor essa questão do Prime. E Prime também vai vir aí com o Dragapult, né? Em celebrações na seu Quad Pack, né? Vai vir como Pack quádruplo pra nós no Brasil, mas lá na gringa ele vem numa box própria. E o Dragapult Prime é justamente para simbolizar aí as ultra raras dessa época. Então teremos 2 Primes da coleção Dragapult Promo e o Donphan Prime aí que sai nos 25 anos. Claydol, esse aqui acho que talvez também gere muitas dúvidas, mas é o seguinte. O Claydol na sua época aí, 2008, 2009, ele foi absoluto, ele foi campeão mundial de tudo, ele era o Draw Power da época, entendeu? Então assim, não tinha o que fazer, a habilidade dele jogava muito. Era uma carta extremamente cara, tá? De Great Encounters. A galera abria muito essa coleção pra comemorar abrir a rara como Claydol. E os caras também tiveram aí essa política de reprintá-lo como promo. Na época a logo da Play Pokémon era diferente, né? Era essa Pokébola. E aí até mesmo reprintaram o Claydol promo. É muito da hora. Jogou muito bem. Jogou extremamente bem, tá? Foi muito importante na época competitiva. E não ganhou um mundial. Ganhou a temporada toda. Enquanto essa carta jogou, ela foi extremamente necessária. Então, assim, no ponto de vista competitivo, o lugar dela é indiscutível, tá? Tinha que estar mesmo uma das melhores cartas de todos os tempos. E aí vem o Groudon da equipe Magma, que é uma carta que vinha no deck inicial da época, né? Depois a gente teve aí reprints dessa briga aí, né, de Magma contra Aqua. A gente teve depois o Crise Dupla, né, ali na época da XY. Mas a gente tem que lembrar que nessa época aí, né, ele lançou na época X, né, na época da 3ª geração mesmo ali, na época dele, né, fazer sucesso. Mas ele era muito forte porque ele fazia o combo, né, do time. Deck Aqua, deck Magma, é bom. Aí ele usava um monte de coisa ali pra ajudá-lo a bater mais rápido, ele batia com uma certa velocidade.
E essa carta nada mais é, senhoras e senhores, do que basicamente o primeiro campeão mundial no ano de 2004. Então, assim, se você achava que o slot do Grondel tava perdido, é porque nada mais, nada menos, ele é o primeiro deck campeão mundial na categoria Masters na mão aí de Suguyoshi Yamato. Aí temos o Umbreon Star. Esse aqui é aquelas cartas assim, isso aqui custa tipo 20 mil reais, 30 mil reais, e ela é uma carta promo da liga. Então, assim, aqueles boosters que você ganhava de graça. Hoje em dia a gente ganha carta, mas na época eles iam mudando esses boosters, né? Era o booster 1 da liga, booster 2 da liga. Ele vinha no booster 5. E essas cartas da liga, eles iam com um material, assim, de brinde, né? De grátis. Eles não tinham muito acabamento, assim, das outras cartas. Tanto que nessa época era a época dos Pokémon Star. E aqui eles colocaram um Star que não tem brilho, não tem nada, e nada mais nada menos virou os Stars mais valiosos, mesmo sem brilho, mesmo sem nada, com acabamento extremamente comum, que era o Umbreon e o Espeon, né? Então aqui eles representaram essa época do Pokémon Star com o Umbreon. Talvez eles poderiam ter colocado o Espeon para justamente depois, com a promo do Greninja Star, que eles colocaram na Elite Trainer Box, os dois Pokémon Star da coleção não ficarem do mesmo tipo, né? Do tipo noturno. Mas tá bom, representaram o tipo noturno, duplamente falando, então tá ótimo, funcionou aí, vamos assim dizer. E é uma carta muito cara, é impossível ter as mãos nisso daí, então agora, graças às celebrações, nós aqui, meros mortais, vamos poder ter isso daí nas nossas coleções também. Mas é assim algo, até esse booster Pop Series 5 aí até hoje é muito, muito caro. Era uma carta extremamente difícil de tirar, galera, né, guardar isso daquela época, guardar como Near Mind, proteger. Era muito raro, era muito complicado você ter isso daí. Então foi uma boa releitura e também para eles saberem que eles estão de olho também no mercado, eles estão de olho colocando uma carta que é extremamente cara, mas que talvez para falar de liga, falar de promo, tem todo um compilado aí, então o Umbreon Star faz muito sentido. Xerneas X, esse aqui beleza, ele veio, né, teve a sua lata promo, teve outra lata promo, teve a sua versão full art, mas eu acho que o Xerneas tá aqui basicamente para representar o tipo fada. É engraçado porque eles não colocaram tipo dragão, né, vamos assim dizer, mas o tipo fada eles quiseram mostrar, né, no XY, inclusive já acabou o tipo fada também, foi removido, mas para contar a história, não tinha tantas opções para colocar logo do surgimento do tipo fada, já que eles estão colocando cartas, não a melhor carta daquele estilo, mas normalmente para contar um tipo, né, para contar uma nova época, eles colocam um dos primeiros. Então colocaram aí o Xerneas X, que eu acho que é sim a cara da entrada do tipo fada no Pokémon CG. Poderia ter escolhido outro Pokémon para representar o tipo fada, mas muito da hora ter o Xerneas. Xerneas aí também que entrou na coleção de 25 e entrou na coleção também regular de celebrações, né? É um Pokémon que eu gosto muito pelo clubismo e eu sou super a favor. E aí temos a Cleffa. A Cleffa era da época ali da segunda geração, tinha uma mecânica nova no jogo que era os Pokémon Baby, eles tinham 30 de vida, né? Muito fácil de serem nocauteados. Mas pra você atacar um Pokémon Baby, você tinha que jogar cara ou coroa. Se der cara, você consegue atacar ele. Se deu coroa, você não ataca. Você fica com dó, né? Bonitinho demais. Tinha um Elekid também, que poderia ter sido representado nessa época aqui, mas eu acho que a Cleffa era mais universal. Depois, na época da Heart Gold Soul Silver, eles tentaram até relançar essa pegada aí, mas não funcionou. Tinha uma Cleffa promo também, que você comprava cartas, mas essa Cleffa mais famosa aí é a que você embaralhava a mão e comprava 7. Basicamente, o ataque dela era o ataque de uma das cartas treinadores mais usadas do formato, que era o Professor Elm. Muito forte, recuo gratuito, não tem o que fazer no começo do jogo, compre mais cartas, façam as coisas e o oponente ainda nem vai nocautear. Você não tá deixando um Pokémon frágil que vai ser nocauteado. Ainda vai depender da cara ou coroa. Ele tem que resolver o problema da Cleffa, não é fácil. E enquanto isso, você tá comprando cartas. Muito forte, extremamente staple isso daí na época que lançou. E pra contar um pouquinho da história dos Babies, né? Quando os Babies chegaram, também chegaram no Pokémon CG e tinha uma regrinha aí particular. Carta 21 da coleção aí, o Mega Rayquaza X. Aqui basicamente para simbolizar o Mega, né? Os Pokémon Mega que eles fizeram, um pouco mais aí do X também. Ali tem até a Ancient Rage, pegaram um ali que é aquela sub-habilidade que tá embaixo do nome. Aquilo ali não é uma habilidade que é anulada, aquilo ali está automático. O do Mega Rayquaza, ele tinha uma aí que, né, você pode evoluir ele no turno que baixou, então isso acelera muito. Tinha os Spirit Link, né, quando você faz um Mega, se você evoluir, você passa o turno, era uma regra básica do jogo. Mas com o Spirit Link você consegue evoluir e continuar jogando. O dano dele era baseado no banco, mas tinha o estádio, né, o Skyfield, que você aumentava em 8 espaços o seu banco, conseguia dar um dano muito alto, mas tinha a versão dragão também, que eles perderam a oportunidade de colocar o dragão, e também poderiam ter colocado o Mega Rayquaza Shiny. Esse mudava a Ancient Rage, inclusive era a mesma carta, só mudava a sub-habilidade ali, né, se pra um que cura, vamos assim dizer. Mas esse outro era muito mais rápido, que evoluía. Não ganhou mundial, não ganhou nada, mas é uma carta que jogou muito. E eu acho que você tem que representar os Megas. Eu acho que o Mega Rayquaza é o que mais tem história
pra contar por conta do estádio, das coisas que pode fazer e tudo mais. E a gente sabe que o Rayquaza é um Pokémon muito querido, né? Principalmente no Japão, ele é muito conhecido, então é super bom ter ele na coleção. Só é um pouco duvidoso eles não terem colocado talvez a versão Full Art ou a Full Art Shiny, ou por que não o Dragão, mas já que é pra unir os dois competitivo é esse daí, simplão mesmo, que eles colocaram. Aí vamos para o Garchomp. O Garchomp ele não tá do lado ali do Luxray, mas é igualzinho. O deck chamava Luxchomp. O Lux é de Luxray e o Chomp é de Garchomp. Então o Garchomp ele evoluiu do Garchomp da Cynthia, que também jogava muito bem, também era uma carta que sozinha já era boa. Só que aí, se você tá tomando dano, tá acontecendo alguma coisa, você não precisava do Garchomp Level X, mas o Garchomp Level X, na hora que ele entra em campo, ele cura os seus danos, cara, sabe, é absurdo, muito roubado. Também ganhou lata pra baixar o preço, pra facilitar o acesso. Também é uma carta que foi aí campeão mundial, ganhou aí a sua frente, né, era suporte de todos os decks SPs. Se o seu deck às vezes não usa Luxray, você tá querendo inventar alguma moda, Garchomp ele usa, cara. Se é SP, não tem como fugir do Garchomp. Ainda tinha aí ataque de incolor, jogava meio que em todos os decks mesmo. Então essa carta aí, junto com o Luxray, eles contam uma história assim magnífica. E aqui SP de campeão, né? Foi uma forma de colocar a Cynthia também no set, que é a campeã mais famosa aí do mundo Pokémon. Acho que foi um bom achado. O primeiro Garchomp saiu promo de liga, assim como o Claydol, com a Pokébolinha, e o Garchomp Level X muito caro, fizeram também depois um da lata, só que o que a gente tem na coleção de 25 anos é o que sai no booster regular, cópia fiel aí. E aí vamos pra Here Comes Team Rocket. Eu não sei por que eles não fizeram isso daí na versão do Team Rocket's Returns. Eu acho essa carta um pouco mais legal, talvez porque aqui tem a logo da equipe Rocket, sei lá, o Meow um pouco mais claro. Mas essa Team Rockets aí, ele já tinha sido, né, já tinha voltado ali em XY Evolutions também, já era uma carta secreta de lá, e agora colocaram em celebrações também. Essa do Team Rockets Returns não tinha saído, então pra mim era uma ótima oportunidade deles colocarem a carta nesse formato. Só que eles acabaram escolhendo a carta treinador nesse formato, uma carta, outra carta, né, que a gente ainda vai falar nesse vídeo. Então tá aí, Team Rockets Returns não foi uma carta que, assim, né, Jogou, foi da hora, foi simpático, mas eu acho que não tava na hora do reprint dela não, eu teria trocado por outra coisa aqui. 24 temos o Impostor do Professor Oak, aqui é um caminho muito parecido com o do Birthday Pikachu, porque ele vem ali do How I Become a Pokémon Card, era tipo um programa dentro da liga, né, de tipo assim, como fazer ali cartas e tal. Ele não é um personagem muito conhecido dentro do mundo Pokémon, mas ele aparece no mangá, ele tem ali uma ou outra aparição também no anime, se não me engano. E aí eles fizeram nesse rolê aí também uma transformação, foi um dos personagens que eles trouxeram dentro desse programa para o jogo. Não é uma carta que joga muito bem, vamos assim dizer, mas ela até tem algumas condições de jogo, porque ela força o seu oponente a comprar cartas. Então, né, a gente sabe que Decaut é uma das opções de perder o jogo. Então, num formato onde treinador você usa Professor Carvalho, descarta a mão, compra 7. Não gostou? Usa outro Professor Carvalho, descarta a mão, compra 7. Às vezes tá fazendo contas porque você tem 3 cartas no deck, tomava o Impostor e o Professor Carvalho, perdia por Decaut. Então assim, você é obrigado a comprar 7 cartas, né? O Team Rocket tinha essa curiosidade aí de olhar as cartas de prêmio, eu achava que era, assim, ok, sabe? Não é tão meme, mas assim, ok, o Professor e o Impostor tem só essa função, mas a última carta dessa coleção, essa aqui, foi broken. Esse Rockets Admin, ele teria o mesmo corpo daquele Here Come Team Rockets que eu gostaria que fosse a arte que tivesse sido escolhido para ser relançado aqui. E basicamente, se você ler o texto do Rockets Admin, né, cada jogador vai embaralhar sua mão no deck, cada jogador vai contar a quantidade de prêmio que tem e vai comprar aquela quantidade de prêmios, né? Você compra as cartas primeiro. Você já viu essa carta em algum lugar, esse efeito em algum lugar? Então esse daqui é basicamente o N. Sim, o N que jogou muito na época da Black and White. E eles têm muito disso, né? Em vez de relançar o Rockets Admin, eles fazem uma outra carta que faz a mesma coisa que outra carta do passado já fez. A gente teve esse caso com o Professor Oak, né, Research, eles fizeram isso, e a Shauna faz a mesma coisa, né? O Professor Birch, da época de Ruby e Safir, a Bianca depois em Black and White fazia a mesma coisa, então eles estavam reprintando, né, reciclando vários efeitos de carta, e a mesma coisa aqui aconteceu com o Rockets Admin, só que era uma carta absurda, inclusive tava com preço muito alto, apesar de ser um treinador desconhecido, porque aqui é mais pra quem jogava competitivo dessa época, mas essa carta era extremamente forte. E era uma das pouquíssimas cartas que interagia com o oponente também nessa época. Então assim, você mexia no jogo, era uma forma de comeback, ela tinha tudo que o N tinha, galera. Vocês aí que são mais novos, conhecem o N. Então é isso, o Rockets Admin é o N mais antigo, faz a mesma coisa. Então por isso que entrou aqui historicamente falando, pra gente poder falar que é o primeiro N.
Algumas coisas ficaram faltando, tipo um Zoroark GX da vida, mas sinceramente eu acho que entre o Zoroark GX e a Tapu Lele é uma briga boa, então eles terem escolhido a Tapu Lele pra entrar nesse lugar. Tem os 25, mas afinal de contas não são 25 dias, não são 25 semanas, são 25 anos. Então se precisasse fazer uma segunda coleção de 25 anos, dava pra fazer aí, historicamente falando, ainda sobrou espaço pra muita carta, mas as 25 que eles escolheram pra agora foi bem da hora. Não sei se no aniversário de 26 vamos ter uma coleção tão legal assim, mas talvez no aniversário de 30 anos a gente já pode ir mandando mais alguma coisa. Aí vai ter Charizard do Base 7 de novo. Aí vai da gente, né? Vai aceitando ou não. Eu acho que aqui eles colocaram o Charizard, como em toda coleção especial eles têm colocando. Mas esse Charizard aqui eu acho que ele é bastante honesto, bastante justo, porque é uma das cartas mais conhecidas. E essa é meio que assim, a cultura aí que eu tenho dessas cartas aí de 25 anos pra compartilhar com vocês, a historinha do porquê que cada uma delas estão. Mas você sente falta de alguma? Você queria que alguma tivesse? Será que vão estar nos próximos sets? E como é que você tá aí de celebrações? Já conseguiu alguma delas? Já completou a coleção? Tem alguma que você quer mais do que tudo e ainda não tirou aí dessas coleções clássicas? É muito da hora porque essas cartas não são tão fáceis de conseguir hoje em dia e agora a gente pode ter elas com esse novo tratamento, né, esse novo foil, facinho aí porque Celebrações acabou de lançar e a gente ainda consegue pegar a coleção nas prateleiras. Bom, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo falando da história das cartas, né, dos 25 anos aí de Celebrações. Obrigado por assistirem até aqui, fiquem com Deus, aquele abraço e Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais, tchau, tchau!